Ó, eu já começo com essa música hoje, porque essa música fala de Nossa Senhora. E hoje eu quero fazer um programa todo dedicado às mulheres. Daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista, gente, com uma mulher que eu conheci 30 anos atrás, mas sim tem uma história de vida que é, assim, de muito respeito, sabe? E ela foi se descobrindo ao longo desses anos todos, e ela foi se superando, e ela que passou por grandes tribulações. Hoje escreve livros, dá palestras, mas eu tenho assim uma verdadeira admiração pela Marlene Monteiro. E eu quero que esse programa seja também um alerta para muitas mulheres que vivem situações de violência dentro da própria casa. Mas o livro dela, eu já assim, já li e já conversei com ela sobre um livro que fala sobre a violência dentro da casa, né, as mulheres e a violência sobre a mulher. Mas o livro de hoje fala a violência que muitas vezes acontece com os filhos e como lidar com essa situação. Enfim, nós vamos conversar sobre um tema duro, mas ao mesmo tempo um tema que precisa ser enfrentado. Daqui a pouco, um dos testemunhos mais fortes que a vida me deu a oportunidade de ter, o testemunho da Marlene. Já. Agora nós vamos tocar numa ferida, hein? Marlene Monteiro, autora do livro Filhos da Violência Doméstica. Eu comecei a ler o livro e uma coisa me impactou, minha gente. Vai tratando de questões que talvez façam parte da vida de muita gente que está me acompanhando. O livro traz histórias reais de jovens que sofreram abusos, violência dentro da própria casa. A maior parte da violência acontece dentro de casa, com pessoas que são conhecidas. Não é alguém que vem de longe, alguém que vem de fora. A violência muitas vezes é silenciosa. Ninguém quer tocar no assunto. Marlene, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite e por escrever esse livro, Filhos da Violência Doméstica. Obrigada, Dalcides. Eu que te agradeço por ter me dado essa oportunidade de falar desse livro e pelo carinho que vocês estão me recebendo. Ô Marlene, qual que é o melhor caminho para conhecer um pouco mais o seu trabalho? É o Instagram? Você tem Instagram? Tem o Instagram e tem o Facebook. Então, vamos lá. No Instagram, por exemplo, tem aí o Instagram, isso, marlene.monteirocoach. É dessa forma que você vai acompanhar a Marlene. Marlene, eu sei que você tem um trabalho também de orientar pessoas, de dar palestras. Esse livro surgiu a partir das suas palestras, é isso? Esse livro nasceu por causa de, depois do fim, recomeçar é preciso. Sem o Recomeçar é Preciso, ele não teria nascido. O Recomeçar é Preciso falava da história de, assim... Da minha vida. De alguém que num determinado momento da vida disse, eu não quero mais isso para mim. Eu quero me libertar de uma situação como essa. E ali nós estamos falando de violência, nós estamos falando realmente assim de um fundo de poço e que você um dia olha para você mesma, sua autoestima, você fala, não, eu não posso mais fazer isso. E você dá a grande guinada na vida e começou a ensinar outras mulheres a também darem esse passo. Então, eu falo da minha superação e comecei a dar palestras sobre superação. E falo da violência doméstica e falo da superação. E dentro dessas palestras, muitos jovens me procuraram e relataram suas dores dentro de um lar abusivo, dentro de um lar de violência doméstica, onde a maior vítima são os filhos. Você, quando fala de violência doméstica, eu comecei o programa falando uma coisa, porque eu li no seu livro, por isso também que eu me senti à vontade de poder tocar nesse assunto, que a violência não é apenas sexual. Não. Mas são outros tipos de violência que acontecem dentro de casa. Na violência contra a mulher existe a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, onde tira o dinheiro, e a sexual. Perfeito. E nesses jovens eu descobri violência sexual, violência física e violência psicológica. Porque quando os pais estão ali se agredindo, estão no ringue, eu falo com o casal, aonde um lar que está comprometido com a violência doméstica é o ringue. Eles estão ali, eles não se preocupam com a criança que está do lado presenciando. E a criança está vendo toda aquela situação, a criança está bebendo todo aquele veneno. Aquele veneno. Isso certamente terá uma consequência no presente, mas também no futuro. No futuro. Eu falo isso porque minha casa era um ringue. E eu não pensava nos meus filhos, na hora que eu queria agredir e que eu estava sendo agredida. Eu não pensava nas crianças que estavam ali presenciando. É o pai e a mãe. A criança não tem que se dividir.
Como é que os pais fazem, então? Numa situação como essa, os pais estão brigando. E aí? Teria que ser um ambiente saudável, né? Para pelo menos brigar longe dos filhos. Mas não, quando vem a discussão, quando vem aquele momento de agressividade, não importa quem esteja presente. E quando os filhos estão, são eles que mais sofrem. Você sabe que, olha como é interessante isso. A minha mãe e meu pai, eles não fizeram assim nenhuma universidade, não tem nenhum título especial, mas de uma grande sabedoria. Porque minha mãe e meu pai nunca assim, tinham brigas diante dos filhos. Às vezes a gente percebia que o ambiente estava meio pesadinho, isso é verdade. Mas eles evitavam ao máximo de discutir na nossa frente. Eu, assim, até achava que os meus pais não discutiam. Mas discutiam, claro que discutiam. Brigavam muitas vezes, tinham, assim, momentos mais intensos. Mas procuraram sempre poupar os filhos de algumas coisas. Olha, gente, tem pai, tem mãe que não tem, assim, o mínimo pudor em relação a isso, hein? E é palavrão daqui, palavrão de lá, violência, ameaça. Gente, nós estamos falando de agressão verbal, mais baixo nível. Estou falando de agressão moral, eu estou falando de agressão física. E os filhos vendo tudo isso. Onde vai dar isso, minha gente? Quando eu comecei a ler Filhos da Violência Doméstica, de Marlene Monteiro, eu comecei a entender que ou a gente toma uma atitude, você que é pai, você que é mãe, casal, ou a gente toma uma atitude e abre os olhos para ver aquilo que a gente está vivendo, o que está acontecendo dentro de casa, ou as consequências, não só para nós, mas as consequências para os nossos filhos, para as nossas famílias. Pode ter certeza que a fatura, pode ter certeza que o preço será muito caro. Tá claro isso? Hoje é dia de enfrentar um tema difícil nesse nosso programa, mas eu faço isso com muito carinho, faço isso com muito amor e querendo ajudar de fato as famílias que estão precisando. Cuidado, violência na família é algo sério, é algo grave. Nós vamos continuar falando sobre esse tema em um minuto. Sou vizinho de um casal com 2 filhos gêmeos e sei que essas crianças sofrem violência. Ouço os gritos das crianças, vejo as marcas e meu coração se parte. Sinto uma dor enorme por não conseguir ajudá-los, mas também um medo paralisante de denunciar e piorar tudo. Não consigo dormir pensando se hoje será pior que ontem. Como posso salvar essas crianças sem colocar todos em perigo, inclusive a mim mesmo? Nossa, eu te entendo e te entendo muito. Gente do céu, é o vizinho, você ouve os gritos, você sabe o que está acontecendo ali. Por outro lado, faço a denúncia, não faço a denúncia? E aí, faço a denúncia ou não faço? Houve uma época, eu ouvi muito isso, entre marido e mulher não se mete a colher, mas eu acho que se mete sim. Você pode salvar uma vida quando você denuncia, não precisa você se identificar. Liga para uma DDM, denuncia. Tem, minha produção, me parece que tem algum número que a gente pode ligar e ali a gente pode fazer a denúncia. Tá aí, ó, Disque 180. É apoio à mulher em situação de violência. 180. Disca 180, fala da situação, pronto. Eu acho que é uma questão moral, sabe? Eu não posso ficar indiferente, sinceramente. Eu não vou ficar indiferente. Aquilo que eu vir acontecendo, tá aí, ó, Disque 100 também. Denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Então são 2 caminhos, 180 ou discar 100. Tem o seu celular aí, o seu telefone? Ligue, faça a denúncia. Esse é o incentivo que a Marlene está dando nesse nosso programa. Marlene, aqui você fala assim, quantas vezes, na página 51 do livro Filhos da Violência Doméstica, quantas vezes nos perguntamos o que foi que eu fiz para merecer tamanha injustiça? Chorando, clamamos por justiça, mas não acreditamos que a justiça será feita. Os anos vão passando, as marcas revelando as tristezas, as dores da nossa história. Aqueles traços bonitos, aquele sorriso alegre, ficou em um tempo muito distante. O que é que eu fiz para merecer tamanha injustiça? Você sabe, você tocando nesse tema me fez pensar uma coisa. Às vezes a gente está tão afundado nesse ambiente de violência que a gente começa a se sentir culpado. Onde foi que eu errei?
Por que é que o agressor está me agredindo? Será que eu realmente não estou compreendendo? Ele tá passando um momento difícil. Mulheres que ficam dando justificativas para situações que não têm justificativa. Porque foi implantado na nossa mente que nós somos responsáveis. E não só o agressor coloca aquilo na nossa mente, como a sociedade nos cobra. Eu posso chegar aqui e falar assim, Dal, meu marido fez isso e isso comigo. Você vai e fala para seu amigo. Ele fala, e o que é que ela fez para que ele faça isso com ela? É assim que nós somos julgadas. A responsabilidade vem toda em cima da mulher. Nós vivemos em uma cultura onde o homem tudo pode, a mulher nada pode. Dentro desse seu raciocínio, você já ouviu, por exemplo, gente dizendo assim, mas ou foi um caso de estupro, mas também, olha o jeito provocante como se vestia. Ô, gente, a vítima é essa adolescente, essa jovem, independentemente da roupa que ela está vestindo. Eu já convivi com pessoas que se vestiam de uma forma, talvez, mais, entre aspas, provocante, e nem por isso eu não tive domínio sobre as minhas atitudes. Para de colocar culpa na vítima. Esse é o objetivo desse nosso programa. Abra seus olhos. Pare de colocar peso sobre as costas de quem já está dentro de uma família, muitas vezes. Tem mãe que está acobertando situação diante de filhos que estão sendo explorados por um marido. E essa mãe, mas se eu fizer uma denúncia, eu perco ele. Eu amo muito ele. Você ama ele ou você está doente nesse amor? Ela está doente. Posso te relatar um caso da Anne? Então, em 1 minuto. Eu quero, em 1 minuto, ouvir o caso da Ana. Eu quero que você abra os olhos. Tem algo a denunciar? 100. Diz que 100. Diz que 180. Faça alguma coisa. Daqui a pouco o caso da Ana para ilustrar. Mães que ficam caladas quando esse marido, esse alguém que convive com ela, está explorando um filho, uma filha. Gente, não tem amor nesse mundo, desculpa aí, mas assim, não tem amor nesse mundo que justifique uma situação como essa. Vamos lá, eu estou entrevistando a autora do livro Filhos da Violência Doméstica, Marlene Monteiro, e uma coisa me chamou a atenção, você falou assim, eu tenho uma história, a história da Ana. Anne. Como que é a história? Anne. Anne. Eu conheci a Anne em um shopping aqui em São Paulo. E nós estávamos conversando e ela relatou o que aconteceu com ela. Ela, desde os 5 anos, ela era abusada pelo pai. E a mãe sabia. A mãe tinha conhecimento do que acontecia com ela. E ela foi crescendo. O pai chegava do trabalho, pegava a filhinha com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, ia tomar banho com ela. E a mãe ia fazer a janta. Todo mundo dentro de casa sabia do que estava acontecendo com essa menina. E o que eu achei, o mais interessante na Anne, foi que ela separou a dor com a vontade de crescer. E ela se dedicou ao estudo. Ela voltou toda a atenção dela para o estudo. Era no estudo que ela desabafava, porque ela sabia que tinha que ter estudo suficiente para sair daquela família e viver a vida dela. E salvar outras crianças. E salvar outras crianças. E a Anne foi crescendo e a mãe sabendo, todo mundo sabendo do abuso que o pai tinha sobre ela, os irmãos, todo mundo. E a Anne, com 16, 17 anos, resolveu fazer defesa pessoal. Ela falou que no dia que eu completar 18 anos, eu saio dessa casa. E nunca mais eu volto. E ela queria se preparar fisicamente com medo de agressores lá fora. Porque quem poderia dar proteção para ela era o monstro do pai dela que abusava dela. Então ela não confiava em homem nenhum. E na academia, onde ela fazia defesa pessoal, ela conheceu uma senhora que também estava fazendo lá. E ela se identifica, e as duas se fizeram amizade e começaram a conversar. E ela teve coragem de relatar o que estava acontecendo. E naquele dia, aquela mulher pegou ela e queria levar ela numa delegacia. Ela falou, não, ela tinha 17 anos. Falou, não, eu não vou numa delegacia. Não vai resolver nada, eu vou continuar nessa situação. Não acredito mais que vai acontecer algo de bom para mim. Eu quero sair da casa. E ela convidou, você quer ir comigo? Ela falou, vou.
E ela saiu da academia com a bolsa e a roupa do corpo. Essa senhora tinha uma situação financeira, não tem uma situação financeira razoável. E comprou tudo que ela precisava de uso dela, de roupa, tudo que ela necessitava. E ela foi se preparando e foi vendendo tudo que ela tinha no estado onde ela morava, que vinha para São Paulo com a menina. E ninguém nunca procurou essa menina. Meu Deus. O estranho é que a família não procurou ela. E elas vieram para São Paulo. E chegando aqui, a senhora tinha família, tinha um sobrinho. E a Anne, eles se apaixonaram, casaram. Ela hoje é feliz, ela tem filhos. Mas foi uma história que marcou. E quando você falou da mãe, que muitas vezes eu amo meu marido, não posso denunciar ele, que tá... A Anne passou por isso. Você pode encontrar histórias como essa aqui nesse livro, Filhos da Violência Doméstica, Marlene Monteiro. Tá aqui, minha gente. Ó, se você agora seguir a Marlene nas redes sociais... você já pode também adquirir o livro. Tem também na Amazon, né? Amazon.com. Basta você digitar o título do livro. Tá aí, ó. Marlene. O e-book, tá? Filhos da Violência Doméstica. www.amazon.com. Ou então, segue nas redes sociais no Instagram. Marlene, obrigado por ter vindo e ter nos alertado. Foi um programa pesado, difícil. A gente não gosta muito de tocar nesse assunto, mas é necessário. Obrigado. Obrigada a vocês, a você por ter me dado essa oportunidade. E até... Eu espero que alguém ouça e faça, alguém que tem poder, alguém que pode fazer alguma coisa por essas crianças.